Fala galera, e aí? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esperanças, distopias e o afrofuturismo. Solta a vinheta! E aí galera, boa tarde, boa noite, tanto faz, eu sempre falo isso. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Cabral e eu sou escritor. E é isso. Sou autor dos livros Ritos de Passagem e O Caçador Cibernético da Rua 13. Para quem não adquiriu e gostaria de adquirir, por gentileza, os links para compra estão aí na descrição, o site da editora Malê. E sou autor do vindouro livro A Cientista Guerreira do Facão Furioso. Mais um nome esdrúxulo, pessoal, mais um nome enorme, esdrúxulo, para chamar bastante atenção, né? Lá na estante da livraria. Esse livro está previsto no momento que esse vídeo foi gravado, o livro ainda não foi lançado. O lançamento previsto para maio de 2019, pessoal. Então vamos lá, gente. Agora a gente vai falar sobre a questão da esperança, da distopia e do afrofuturismo. Primeiro vamos começar. O que é distopia? É uma circunstância muito comum, né, nas narrativas dos últimos anos, né, de ficção científica e às vezes de ficção fantástica. A distopia se caracteriza pela previsão de um futuro sinistro. Um futuro, por exemplo, na narrativa cyberpunk prevê um futuro sinistro em que as corporações dominam tudo, onde não há governo, onde a diferença entre pobres e ricos é ainda maior, e as corporações sem alma dominam o cidadão. Ou então aqueles futuros devastados, devastados por guerras nucleares. Porque afinal, né, muitas pessoas enxergam que o único futuro da humanidade, né, é lá atrás, né, quando estava na moda a coisa da guerra nuclear. Meu Deus, a guerra nuclear. Agora as pessoas falam, ai, por favor, cai a meteora, acaba com tudo, né? Cada época é uma questão diferente. Antes era questão nuclear, depois virou a questão genética. Agora é a crise moral, a crise ideológica, as polarizações políticas. Meu Deus, acabe com tudo. Mas aí eu pergunto, né, distopia para quem? A partir de que ponto de vista? O escritor nigeriano Kodo Eshun diz uma coisa interessante. Ele fala que essas narrativas de ficção científica que tratam de distopia são para distrair as pessoas das reais distopias que acontecem a todo instante em todo lugar do mundo. A escritora jamaicana Nalo Hopkinson traz uma perspectiva ainda mais interessante, de que a distopia para certos povos, né, para algumas pessoas, como por exemplo as pessoas negras, a distopia na verdade não é um possível futuro sinistro, como se coloca nesses filmes, nessas narrativas. A famosa quadrilogia, quintologia de livros, né, de jovens que se enfrentam numa batalha brutal. Meu Deus, os jovens de olho clarinho, tadinhos. E o garotinho lá na rua, lá pedindo uma esmola, e as crianças aí com arma na mão, e as famílias aí jogadas, né, no chão. Qual é a cor dessas pessoas? Aí vai entrar na sessão do mimimi, para alguns a sessão do mimimi. As pessoas que andam na rua, né, jovens como eu, que tem medo quando passa uma viatura, né, de autoridade. Por que esse receio, né? Medo de tomar tiro? Por quê? Se não cometeu nenhum crime, né? Por que esse receio? Pessoas inteiras que são massacradas apenas pela cor da sua pele. E aí você vê até a questão, de um lado, né, pessoas que falam que é mimimi, que tudo isso é vitimização, e outros no outro extremo. É isso mesmo, eles sofrem muitos racismos. Então tá aqui, ó, vamos vender aqui, tá aqui a sua representatividade aqui, a migalhinha que a gente tá vendendo, um novo produto da representatividade. Na perspectiva de pessoas negras como eu, será que a gente já não tá vivendo uma distopia, gente? Será que é possível você ignorar as diversas distopias que existem, né, ao mesmo tempo, né, estão acontecendo em todo lugar do mundo? A Kena Freitas traz isso no ensaio dela chamado Afrofuturismo versus Afropessimismo, né, traz essa questão. Inclusive ela cita a escritora Nalo Hopkinson. Do ponto de vista da pessoa negra,
A gente já não está vivendo uma distopia? Por exemplo, sobre a escravidão transatlântica, a escravidão de pessoas negras que começou no século XVI. De 30 a 60 milhões de africanos mortos. De 30 a 60 milhões de pessoas, de seres humanos mortos. De 30 a 60 milhões de pessoas que perderam suas vidas. Povos inteiros, que tinham sua própria cultura, seus próprios paradigmas, seus próprios universos. Considerando aquilo que Cheikh Anta Diop nos ensina, que tudo que conhecemos por arte, ciência, tecnologia, filosofia, escrita, literatura, surgiu primeiro no Vale do Nilo, criado por pessoas africanas. Então imagina pessoas que tinham comunidades inteiras, que tinham paradigmas próprios inteiros, arrancados de seu local, arrancados, tratados como animais, animalizados, abduzidos por criaturas alienígenas que vieram em barcos e levaram para um outro mundo. Será que não é possível dizer que, dessa perspectiva, o mundo africano acabou? O mundo africano foi destruído? Será que não é possível dizer que as pessoas afrodiaspóricas, hoje mesmo os africanos continentais, não vivem um cenário pós-apocalíptico? Será que não é possível afirmar que, na verdade, nós, pessoas negras, estamos nos recuperando do nosso próprio apocalipse? Como diz a autora Marimba Ani, nós estamos vivendo uma afa. O que é o Maafa? É o desastre total, é o Hecatombe, é o desastre total e profundo dos povos africanos, das comunidades africanas, da espiritualidade africana. Enquanto alguns chamam de apocalipse, nós chamamos de Maafa. Eu acredito que o afrofuturismo, assim como a afrocentricidade, eu acredito sinceramente que o afrofuturismo tem uma grande mensagem para a humanidade, para toda a humanidade. Não só para pessoas negras, mas para pessoas brancas, pessoas de todas as cores, todas as raças. Se pensarmos o afrofuturismo como trazendo essa nova perspectiva, então será que não é seguro dizer que na perspectiva do afrofuturismo o apocalipse, uma afa, o desastre total já aconteceu? Será que faz sentido então contar histórias afrofuturistas que sejam sobre um possível futuro apocalíptico que na verdade para a gente já aconteceu? Por exemplo, as pessoas que vivem nos subúrbios do Rio de Janeiro, na mira de pessoas armadas, seja qual for o lado da lei, na mira de pessoas armadas. E aí não estou tentando mérito de nada, não estou tentando de política nenhuma, estou falando a questão básica, né? Na mira de pessoas armadas. Crianças andando na mira de fuzil, cerceadas do seu direito de ir e vir, mães enterrando filhos. E aí não estou sendo sensacionalista, isso não é o apocalipse, isso não é o fim do mundo. De que perspectiva a gente está falando? Quando a gente fala distopia, tem que ser achar de distopia. Que distopia? Distopia para quem? E aí entra numa outra questão. Quando eu e a Carolina, na Carolina Desirê, a gente fazendo nossas oficinas sobre afrofuturismo, o que as pessoas mais falam, as pessoas negras mais falam, quando a gente pergunta o que é afrofuturismo para você? O que o afrofuturismo representa para você? Afrofuturismo para mim representa esperança. Afrofuturismo representa para mim, no meu pouco entendimento, um futuro em que as pessoas negras existem. Cabral, eu gosto muito do seu livro, O Caçador Cibernético da Rua 13, porque o seu livro mostra pra gente um futuro, uma história em que as pessoas negras existem, em que as pessoas negras são protagonistas de si próprias, em que a espiritualidade, a espiritualidade de matriz africana é protagonista, em que as tecnologias de inspiração africana são protagonistas. O afrofuturismo hoje é muito calcado, nessa questão de esperança. Porque as pessoas negras estão sempre angariando por esperança. Porque não há pessoas negras pensando sobre o futuro. Aí trago algo que o escritor afro-americano Samuel Delany diz. Nós precisamos de imagens do amanhã. Todo mundo precisa de imagens do de amanhã. E nosso povo precisa mais do que a maioria. Por que é tão difícil imaginar um futuro negro? Devido à destruição sistemática de tudo que representa nossas culturas, nossas filosofias, nossas artes, nossas espiritualidades originais, é difícil para uma pessoa negra se imaginar no futuro. Se imaginar no futuro que ela exista. É difícil para uma pessoa negra conseguir conceber que ela tem um futuro possível. E as histórias de ficção têm um papel importantíssimo
Vocês sabiam que as histórias de ficção científica inspiraram muita gente a ser astronauta? Inspirou muita gente a ser cientista? Inspirou alguma pessoa negra nisso? Algumas sim. Que outros futuros são possíveis? Nós temos que viver sempre reféns dessa distopia cotidiana? A pessoa preta tomando tiro? A pessoa preta tomando tiro porque está carregando guarda-chuva? Pai de família, esperando os filhos. Guarda-chuva preto, confundido com fuzil. Será que se ele não fosse preto, se fosse de outra cor, seria confundido com fuzil? Então é isso. Há várias histórias consideradas afrofuturistas que gostam de denunciar a distopia cotidiana que nós vivemos. Eu pessoalmente gosto de oferecer essa perspectiva que as pessoas pretas existem. Trazendo o afrofuturismo, né, eu trago nas minhas criações literárias o afrofuturismo nessa perspectiva de pretensão afrocêntrica, de pessoas negras, pessoas afrodescendentes, pessoas afrodiaspóricas, o povo melaninado, agindo como sujeitos, atuando sobre a sua própria imagem cultural, de acordo com seus próprios interesses humanos, conforme nos ensina a mulher Achante. Então é isso. O afuturismo tem realmente a ver com a distopia? E a distopia a partir do ponto de vista de quem? Precisa ser sempre sobre a distopia? Eu digo, a partir da distopia pensada a partir da perspectiva da ficção científica ocidental, do futuro sinistro. Será que já não estamos vivendo isso? Será que não temos direito de escrever histórias onde nós existimos? Então é isso, fica aí o questionamento. Na verdade, né, não estou ditando nada, é só jogando essa questão. Estamos falando de, para quem já conhece, para quem já é leitor assíduo de ficção científica, ficção fantástica, distopia a partir do ponto de vista de quem? Para a pessoa preta que está aí tentando fazer sua obra afrofuturista. Você precisa fazer lá aquela obra, né, num futuro devastado? Será que já não estamos vivendo já esse presente devastado? Fica aí o questionamento. E para quem, né, não sabe o que é distopia, não está nem aí não está familiarizado com esses nomes, essas coisas, fica aí o convite para pesquisa sobre distopia. Se vocês quiserem saber mais sobre afuturismo, né, tem um vídeo aí anterior na descrição. Se quiser adquirir, né, meus livros, tem um link aí na descrição. Tudo na descrição. E é nóis, gente. Beijo. O vídeo se encerra por aqui e é isso. Beijo!